Senhora Ministro da Educação, Senhora Doutora Teresa Calçada, Senhor Secretário de Estado, minhas senhoras e meus senhores, é para a Fundação Carlos Gulbenkian um especial motivo de orgulho e gosto acolher esta conferência, presente, futuro, a urgência da leitura. E, naturalmente, que esta ideia é uma ideia muito cara à nossa Fundação. Quantos de nós não tiveram o primeiro contacto com a leitura através da rede das bibliotecas itinerantes da Fundação Carlos Gulbenkian? E essa ideia, esse tempo, esse projeto prolonga-se hoje. E prolonga-se hoje graças ao empenhamento do Ministério da Educação, graças ao empenhamento das escolas, das pessoas, de todos, quantos naturalmente fazem desta urgência, desta prioridade, algo de fundamental. Uma vez perguntado a Umberto Eco sobre a diferença entre quem lê e quem não lê, o grande pensador disse: quem não lê vai viver no máximo 70, 80, 90 anos, os anos da esperança média de vida. Quem lê viverá pelo menos 5.000 anos, que é o tempo da leitura. Muito obrigado. Autoridades, minhas senhoras, meus senhores, colegas e amigos, bom dia a todos. Em nome do Plano Nacional de Leitura 2027, em meu nome próprio e no nome da Elsa Conde, é um gosto partilhar este encontro convosco. Ao professor Guilherme de Oliveira Martins, um profundo agradecimento com a estima de quem tem tido o privilégio da sua companhia ilustrada ao longo deste trabalho com o livro, a leitura e as bibliotecas. Ao Ministro da Educação, um agradecimento por, com a sua presença, valorizar a leitura e também uma política pública de leitura. A todos os que aceitaram entregar a sua voz, as suas ideias, o seu conhecimento ao tema da urgência da leitura, muito obrigada. Uma palavra especial devida aqui ao Sr. Ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, à Sra. Secretária de Estado, professora Fernanda Rolo, e ao Sr. Secretário de Estado da Educação, professor João Costa, por se disporem, num modo menos formal, a assumir a orientação do painel e das mesas com as intervenções tão diversas e distintas que vai haver no campo das ciências, da arte e das humanidades. A nossa conferência, a urgência da leitura, teve, nas palavras do professor Guilherme, a melhor explicitação. Mas eu queria afirmar aqui que ler é importante e dizer-vos que, para nós, ler é importante simplesmente porque dá poder. Talvez porque seja o garante melhor no futuro para se ser educado e para ter cultura. O pilar desta construção pessoal é ler e escrever. Ler e escrever é uma ferramenta para a vida, para ter mundo, para saber, para ter liberdade de escolha, autonomia e cidadania. A leitura é, como todos sabemos, transversal ao conhecimento. E na era da economia do conhecimento, da inteligência artificial, dos empregos novos, de novas linguagens, do tempo do digital, continua a ser mais e mais necessária. Mas não deixa de estar ameaçada pelas exatas características do tempo em que vivemos, do mundo de hoje. Impõe-se, pois, ter saberes no e do digital, dominar a gramática própria, as suas lógicas de operar, com o mesmo rigor e a mesma exigências epistemológicas. Prevenir, simultaneamente, que as tecnologias emergentes não nos roubam o tempo. Não nos roubam o tempo e o espaço.
Não podemos permitir que as máquinas mandem nestas categorias fundamentais, ditando o que fazemos da nossa vida, nas nossas relações, no lazer, nas atividades sociais e familiares, impondo um excesso aditivo de conectividade, uma solicitação permanente e funcional. A leitura pode defender-nos dessas maleitas, mas exige capacitação, maior capacitação, um incremento, uma prática prolongada, uma leitura rica. A tarefa de fazer ler é, por isso, crucial. Crucial para a economia, crucial para o rendimento, para a empregabilidade, para o ócio, para a organização das nossas vidas sociais, pessoais, para a produtividade, para a empregabilidade, para tudo o que é funcional e também para além disso. Tem valor de utilidade e tem valor útil por ser inútil. Todos temos responsabilidade nessa luta crucial. Daí a importância de uma política pública como a política dos portos, das estradas, da vacinação, capacitar diversos públicos e convocar outros tantos. Mas também para disponibilizar, agregar recursos, agregar meios e utilizá-los da forma mais capaz. Lançar o PNL uma década a crescer à anterior é o reconhecimento da necessidade, é um compromisso e uma atitude política e ética para com a urgência da leitura. Tanto mais que a sociedade em que vivemos é uma sociedade cheia de desigualdades, o que condiciona grandemente, diria gravemente, o sucesso da proficiência na leitura e na escrita e do seu uso proprietário. Muitas são, pese embora isso, as vitórias que o nosso país tem alcançado. A escolaridade alargada, resultados reconhecidos nos mais valorizados indicadores nacionais e internacionais. Mas nós sabemos que o terreno é frágil, que não se pode cometer erros maiores e, sobretudo, nenhum desleixo ou falta de decisão acertados e fundamentados podem acontecer. Obrigada. O Plano Nacional de Leitura 2027 deve contribuir para que todos estes resultados sejam melhorados. Impõe-se que, com a brevidade necessária, deixe aqui expressos os compromissos mais emblemáticos deste PNL 2027. Colocar a promoção do gosto pela leitura no centro da atenção do PNL 2027. Assegurar o aprofundamento das competências de leitura e escrita, promovendo práticas em todos os contextos de intervenção. Diversificar leituras, tipos, temas, suportes, formas de ler e de escrever para públicos também eles diversificados. Recorrer ao conhecimento científico e às formas de comunicação digital para disponibilizar orientações técnicas, informações, meios aos docentes, mediadores de leitura, mediadores de cultura, famílias e voluntários. Favorecer e consolidar a prática de diagnóstico de dificuldades e intervenção precoce, seguindo as evidências científicas através de estudos produzidos, eles também por centros de investigação e com credibilidade científica. Desenvolver projetos de promoção para professores e mediadores de leitura e de outros agentes nestas áreas, nomeadamente bibliotecários e, muito importante, professores bibliotecários, com recursos a parcerias e a entidades reconhecidas socialmente e profissionalmente. Fomentar campanhas, pequenas campanhas dirigidas ao público jovem, aos jovens adultos, com o propósito de que reconheçam no livro e em todos os formatos de ler, na leitura, uma prática que condiciona a sua vida pessoal, profissional, com repercussão no trabalho, no emprego, na sociabilidade, nas atitudes, nos sentimentos e na razão. Que ganhem gosto por ler, que nunca mais o percam. Desenvolver uma linha de ação junto dos adultos que se empenham na validação das suas competências e no reconhecimento dessas competências, uma ação formativa de leitura, trazendo ao seu conhecimento o papel da sua transversalidade em todo o aprender e no melhorar das oportunidades pessoais, familiares, sociais
para uma maior equidade e uma maior mobilidade social. Igualmente, valorizar propostas de aprendizagem em ambientes não formais ou informais para todos, incluindo aqueles que nunca tiveram a possibilidade de ir à escola. Dar corpo a projetos de leitura e de escrita que abram para o mundo, que abram em contextos não formais com recurso às formas de ler e escrever que hoje são o seu natural ambiente, reconhecendo o valor acrescido de ser leitor, quaisquer que sejam, sem preconceitos, os seus interesses, as suas formas de ler, de escrever, reconhecendo-as para que o ónus, se não se ler, não recaia neles, mas em nós. Assim, talvez seja de recomendar uma parceria com quem, e uma colaboração com quem já faz, com quem faz mais e melhor. Associações, empresas, clubes de leitura, clubes de música, de desporto, de multimédia, teatros, museus, lugares da ciência, lugares das artes. Disponibilizar propostas de intervenção de trabalho para as escolas, associando leitura e sucesso escolar, leitura necessária para ser proficiente na utilização das tecnologias de informação e de comunicação disponíveis a favor do conhecimento e do saber. Estes são os nossos compromissos para uma década e para o imediato. Progressivamente. Termino lembrando que falar de leitura é sempre também falar de ciência, de tecnologia, de arte, de filosofia, de biologia, mas é também falar de literatura. A pluralidade de saberes, de formatos, de aplicativos, em tempo do multimédia, em diferentes ecrãs, exige que sejam desenvolvidas a leitura e a literatura. Elas não são mesmo a mesma coisa, mas que ler literatura faz toda a diferença nas nossas vidas, isso é uma verdade que não devemos demitir-nos de proclamar. Como ontem muito bem nos disseram as palavras de António Damasio. Tantas palavras escritas, tantas palavras ditas, faladas, multiproduzidas, à espera de leitores, que a nós cumpre fazer e construir. É imperativo, é urgência. Muito obrigada. Caro administrador da Fundação Carlos Gulbenkian, nosso generoso anfitrião, diria eu, de quase todos os dias, pelo menos de quase todas as semanas. Nas últimas semanas, aqui estive várias vezes, sempre com o prazer de participar em longas, profícuas discussões sobre educação. Hoje mesmo, aliás, terei a oportunidade de estar aqui, esta tarde novamente, com o Sr. Comissário de Educação, Juventude, Cultura e Desporto, a falar sobre um projeto europeu, um projeto valioso que é o projeto Erasmus. Também eu usufruí, professor Guilherme de Oliveira Martins, das bibliotecas móveis da Fundação Carlos Gulbenkian. Dizer-vos que a cada quinta-feira, na praça de táxis da minha vila, lá eu estava e tinha sempre uma palavra amiga, uma palavra atenta, mas também um desafio de cada um dos funcionários da Fundação Carlos Gulbenkian, que foram absolutamente fundamentais para a construção do que hoje são e para a construção do leitor que se transformou o pequeno Tiago daquela altura. Uma palavra também ao meu amigo João, caro secretário de Estado, obviamente às caras comissária e subcomissária e fautrizes principais deste Plano Nacional de Leitura 2027, aos dirigentes do Ministério da Educação aqui presentes, como é óbvio, aos conferencistas e aos moderadores que hoje animarão naturalmente o dia, aos senhores jornalistas, aos senhores programadores culturais, artistas, cientistas que aqui estão e professores, e obviamente à cara comunidade educativa, científica, cultural e acima de tudo à cara comunidade autoral e leitora. E aqui, se me permitem, duas palavras especiais. Uma, como não podia deixar de ser, à professora Isabel Alçada, por todo o papel que teve também neste caminho pela leitura e pelos autores. E, por outro lado, uma palavra meritória a toda a família, a todos aqueles que trabalham na nossa valiosa e meritória rede de bibliotecas escolares.
Minhas senhoras e meus senhores, um muito bom dia a todos. Estou eu e estamos todos hoje aqui convocados, como disse a senhora Comissária, em modo de urgência, com toda a gravitas que tem esta palavra. Sob o apelo da equipa que enfrenta agora os desafios da segunda década de vida do Plano Nacional de Leitura, vimos aqui debater como podemos responder, como pode Portugal responder ao desafio da urgência da leitura. Assim sendo, esta convocatória de urgência, urgente porque necessária, é de hoje, mas não se pode esgotar hoje. Da mesma forma que a urgência da leitura não surgiu exatamente hoje, tendo-se ampliado no mesmo momento e no mesmo movimento em que se ampliam as múltiplas expectativas com que a sociedade contemporânea, a nossa sociedade contemporânea, encara cada um de nós e também aqueles que agora educamos. Isso implica que essa mesma urgência não possa prescrever sequer amanhã. Li com muita atenção, senhora Comissária, as suas palavras em como a leitura não está na moda, dizia. Pergunto-me se alguma vez o esteve. Não porque questione que já houve momentos coletivos e até individuais, digo eu, em que o espaço e o tempo que o foco de ler nos exige se encontrava mais preservado. É certo que no passado, mais ou menos recente, nos era mais fácil, a todos, acredito, mais uma vez, também aos alunos que já fomos e aos que nos sucederam, parar para ler, escutar o que líamos e pensar o que escutávamos. Já houve certamente mais espaço e tempo para praticarmos o feliz mote do Leal Conselheiro, escrito pelo rei Dom Duarte, em que se dizia: se puderes olhar, vê. Se podes ver, repara. Todavia, talvez desses tempos, que com alguma ironia histórica se seguiram imediatamente ao mesmo rei Dom Duarte, não tenham cessado de surgir desafios que interpelam, constrangendo este tempo e espaço da leitura. Na verdade, desde a importante invenção da imprensa, criada menos de 2 décadas após a morte do nosso rei filósofo, que ler está na moda e, ao mesmo tempo, já não está na moda, porque está para além dela. Após Gutenberg, pensar passou a ser, em grande medida, ideia escrita pela palavra. Ler é, pois, e desde aí, pensar com o outro, através do outro, e aqui é muito importante para o nosso PNL também pensar para o outro. A leitura, sendo um ato individual, mas muitas vezes não forçosamente solitário e certamente sempre partilhável, é algo que será sempre moda, será sempre indispensável à mais irreprimível vocação humana, não estar sozinho. Dito isto, concordo naturalmente com a sabedoria de alguém, como a Teresa Calçada, que dedicou e dedica toda uma vida ao livro e à leitura. Importa, e acho que importa muito até, neste momento de múltiplos desafios e variadas perplexidades, nesta emergência, nesta urgência de tensões estruturais entre a abertura de vontade de chegar ao outro e o fechamento do medo de conviver com os outros. Nesta época em que a Babel, que acaba por nos cercar, já não é só símbolo de letras e ideias, mas também sinónimo de uma bulimia de instrumentos de tecnologia, de instrumentos e de plataformas, de redes e de aplicações várias e sempre mais ou menos transitórias, como sabemos. Nesta hiperrealidade com a qual ainda nos angustia e sacia, nos seduz, mas sempre nos esmaga. Nesta pós-contemporaneidade que quase tudo relativiza, quase tudo deshierarquiza e, entretanto, quase tudo equivale como idêntico, seja verdade ou mentira, seja facto ou opinião, seja autoria ou até cópia. Agora, como ontem, amanhã e certamente depois de amanhã, importa, e volto a dizer, importa muitíssimo, importa cada vez mais valorizar o livro, valorizar a leitura e, sim, valorizar o leitor. Daí subscrever com entusiasmo que a prioridade desta segunda década, desta importante segunda década do PNL, seja a de resgatar a urgência da leitura e fazê-lo a partir e com indiscutível marca de sucesso que o Plano Nacional de Leitura soube construir na sua primeira década. Socorrendo-me novamente das palavras da nossa estimada Comissária, importa construir essa urgência a partir do trabalho já feito que mapeou a leitura como algo exterior à vida das pessoas, quando é algo intrinsecamente interior a ela. Interior porque sentida por cada um de forma diferente e interior porque faz parte da vida de cada um e a vida, pelo menos a minha, não a dispensa. Esta passagem da leitura do exterior para o interior da vida dos nossos alunos é a principal via para que haja uma resposta efetiva a esta urgência que já identificamos da leitura. Para que haja a única resposta, diria eu, que lhe é possível. A adoção da leitura como parte de si por todos e cada um dos nossos alunos. E vou-te repetir, cada um dos nossos alunos. Se o conseguirmos até numa escala significativa,
criaremos as condições para que a leitura se inscreva de modo perene nos muitos anos em que estes, agora alunos, edificarão as nossas comunidades. E para que, além desses anos, a leitura não se escreva e não se inscreva também nas gerações que eles mesmos, os que educamos hoje, vão ter a responsabilidade e, digo eu, o prazer de educar no futuro. Esta é, simplesmente, a nossa responsabilidade. A de juntos construirmos uma resposta capaz que honre, continue e dê escala e, de forma importante, irreversibilidade ao enorme trabalho feito pelo Plano Nacional da Leitura na última década e à imensa evolução que Portugal, como país, entre todos, foi capaz de protagonizar nas mais de 4 décadas de democracia. Para que esta resposta possa ser capaz e tão cabal quanto possível, temos Governo, Parlamento, comunidade educativa, como dizia eu, científica, cultural, jornalistas, meios de comunicação social, a sociedade no seu todo. Temos que ser capazes de trabalhar com o mesmo foco, o mesmo espaço e o mesmo tempo que a leitura exige a cada um de nós. Por isso, encaramos esta nova década do Plano Nacional de Leitura numa lógica de trabalho verdadeiramente interministerial. Por isso, elegemos a literacia como indicador central do desenvolvimento das reformas nacionais que propomos ao país. Desde logo, a literacia na população adulta, ao colocar a qualificação dos adultos como o primeiro dos eixos que carece de aposta nesta legislatura. Ao mesmo tempo, no outro extremo etário, agir pela detecção precoce de dificuldades de leitura, com a detecção precoce de dificuldades de aprendizagem e ligando ambas às estratégias locais que cada uma das nossas escolas desenhou para promover o sucesso escolar e detectar atempadamente e individualmente os casos mais suscetíveis em risco de abandono escolar precoce. Atuar também na importantíssima área da literacia digital, já aqui referida, em estreita articulação com o novo programa Encode 2030. Vendo o digital nunca como uma ameaça, nem sequer como um concorrente, mas antes como uma plataforma que se articula proximamente com todas as outras plataformas de leitura e, diria eu mesmo, de escrita. Ainda atuar, anulando quaisquer separações artificiais entre saberes essenciais ou acessórios, e entre a língua e a literacia, e as expressões artísticas e as capacidades sociais. Finalmente, mas sem jamais excluir outras dimensões de promoção e ligação da literacia a tudo o que, como ela, faz parte da vida, da nossa vida e da vida futura de quem caminha para ser adulto, a inscrição da leitura como instrumento transversal para a concretização do perfil holístico e humanístico que, já tardava, digo eu, hoje existe a orientar a educação coberta pela nossa escolaridade obrigatória. Este perfil prevê, e prevê bem, a coexistência das múltiplas literacias que cobrem todos os saberes que corporizam o cidadão ativo e crítico de que necessitamos. O saber estético e o saber artístico, o científico e o tecnológico, o saber da língua e da literatura, o saber da capacidade de análise e do pensamento crítico, o saber da emoção, da razão, acima de tudo, o saber do cidadão. Não esquecemos, acreditem tampouco, aqueles que até agora fomos, como país, deixando de ler, ver e contar. Falo-vos de 5%, e gostava de repetir este número, 5% de todos nós, para quem qualquer nível de literacia é uma miragem, porque qualquer letra, qualquer escrita e qualquer leitura é do domínio da ilusão. Falo-vos dos mais de 500 mil analfabetos que Portugal ainda tem. Este desafio maior tem que ser enfrentado por todos nós, enquanto comunidade, para que de verdade e para de forma definitiva possamos dizer que na educação, como na inclusão e coesões sociais, não deixamos ninguém verdadeiramente para trás. Sabemos bem como é difícil chegar a estas pessoas, de idades e contextos bem mais diferenciados, aliás, do que à primeira vista se pode pensar. E não conseguiremos certamente chegar a elas, a todas elas, só com políticas gerais. Mas delas vos falo para vos dizer que a urgência da leitura que tão bem nos traz aqui hoje e aos meios de resposta que essa urgência decidirmos alocar, contem com o Governo para nessa resposta incluir todos, verdadeiramente todos os portugueses. Incluir significa isso mesmo, incluir todos, do pré-escolar e do ensino básico à universidade e para além deles. Volto àquela citação do nosso rei Dom Duarte, aliás, vertida como epígrafe pelo nosso Nobel da Literatura, que também é o nosso Nobel da Leitura, como sabem, pela quantidade de livros que foram traduzidos e que acabam por vender. José de Saramago, na sua clarividência, que é, digo eu, assustadoramente atual, diz no seu ensaio sobre a cegueira, na sua epígrafe, se puderes olhar, vê, se puder ver, repara. Se podes ver, repara. Acho que não encontro, espero que não consigamos encontrar melhor convite
para que, face às muitas perplexidades com que o mundo nos insiste em confrontar, salvemos alguma da nossa lucidez para melhor ler e, lendo, para melhor viver. Muito obrigado ao Plano Nacional de Leitura, muito obrigado a todos, uma boa jornada de trabalho para todos.